Olá, é um prazer novamente estar com vocês, nesse terceiro vídeo da nossa série que vai dar um planejamento, um estudo, um conhecimento da área, do pastorado, do aconselhamento, da psicologia aplicada no aconselhamento pastoral. Esse curso, esse curso de extensão está sendo feito, e em conformidade com o que se pede na norma aqui, que estamos fazendo para a faculdade Uninter, é o Centro Universitário Internacional, e sendo usado para conteúdo do curso de bacharelado em teologia interconfessional. E então, com essa série de 6 vídeos, mostrando uma grade de um trabalho do Ministério Pastoral, da aplicação da psicologia no aconselhamento, uma ferramenta. E hoje, como foi anunciado na introdução desse terceiro vídeo, estarei falando sobre o pastorado cristão, não da pessoa do pastor, mas do pastorado. No segundo vídeo, dei a introdução básica dos conceitos de pastorado e conceitos de psicologia. E hoje, conforme anunciado, estou focando no pastorado cristão. E esse pastorado cristão, ele tem toda a sua matriz, toda a sua origem. E vou estar trazendo da história, do começo, das origens, para a atualidade, do que você está assistindo entende por pastorado cristão, porque existe uma grande gama de pastorado desde a antiguidade, das nações do Oriente Antigo, os macedônios, assírios, o povo hebreu. Então ela teve todo esse berço, esse berço na Mesopotâmia, que ali é o berço do princípio do povo, de Deus, do povo de Israel, do povo cristão. Há um ditado que diz sobre o timoneiro. Ele diz assim: o timoneiro é aquele que conduz o navio e não os marujos. Esse ditado está atrelado a governos, lideranças. Então, o timoneiro conduz o navio, não importando o tamanho dele, nem a quantidade de marujos que ali estejam, mas sim o timoneiro leva ele para a direita ou para a esquerda, de forma que os marujos, eles sejam governados indiretamente, na medida em que eles estão embarcados no navio. Ao entrar no navio, ao embarcar nele, automaticamente os marujos são dirigidos, guiados pelo timoneiro, porque não é a tripulação que dirige o navio, e sim o timoneiro, aquele que tem o controle na mão, aquele que foi designado para
dirigir aquele navio. Essa metáfora, né, do timoneiro, ela é uma metáfora que veio lá da Grécia, né, de um rei grego, como timoneiro da cidade. A cidade comparada com um navio, que era dirigido pelo rei, ou uma nação, ou um estado. Ela definitivamente não diz respeito ao governo de homens, já que os homens já são, né, governados à medida em que habitam dentro da cidade. A ideia dos gregos, contido nesse exemplo, é também uma metáfora que se faz a partir dele. Efetivamente, como seria um governo de homens exercido diretamente sobre os indivíduos. Uma metáfora é para dar uma ideia de como que é feito a direção diretamente sobre indivíduos. E como pode ser feita numa cidade, assim também ela é feita numa comunidade, tem ali o seu líder comunitário. Ela é feita numa igreja, onde tem ali o seu pastor. Ela é feita numa paróquia, onde tem ali o seu ministro, o padre, enfim, alguém que foi designado para exercer uma forma de governo naquela localidade. E não é a localidade, não é a comunidade que governa, e sim à medida que a pessoa se achega àquela comunidade, à medida que a pessoa ela engrossa ali as fileiras, faz parte daquele núcleo, indiretamente ou diretamente, ela já está sendo governada, ou seja, está se colocando debaixo de um governo, debaixo de um estatuto, debaixo de uma organização. Então, é sobre o pastoral, ou sobre a pastoral, mas especificamente o pastorado cristão. E nós vamos focar, debruçar nesse terceiro vídeo, que é da série de 6. Então, o modelo de pastorado cristão, ele desenvolve técnicas extremamente singulares. E o pastorado cristão, como as demais formas de governos, necessita ter um modelo, nascer uma base, uma regra, onde ele esteja firmado, onde ele teve as suas raízes e cresceu, e que até então não haviam sido vistas nas formas, como chamaria aqui, do poder da pastoral. Não o poder medido por força, mas o poder que ele exerce sobre a localidade, sobre a comunidade que ele está ali inserido. Então, as várias formas de poder que vemos, né, pela história, nos contextos dos egípcios, dos assírios, dos mesopotâmicos e dos hebraicos, que é a nossa base, os hebraicos. Mas então, o que seria esse poder pastoral pré-cristão? Porque o pastorado cristão que vemos hoje, ele nasceu a
a partir do nascimento da igreja. O cristianismo nasceu com Cristo, mas existem as formas de pastoreio da antiguidade, remontadas pela história, 400, 500 anos antes de Cristo. De que se alimentava, o que fazia, ou mantinha, ou nutria esta forma de organização, referente ao governo dos homens, antes do cristianismo. Então, quero tratar de 2 detalhes, para ser uma matéria muito extensa, e eu quero trabalhar com 2 eixos de pastorados pré-cristão: o hebraico e o helênico. Então, eles tinham a ideia de que o rei, o Deus ou o chefe, era considerado pastor em relação aos homens que estavam sob o seu domínio de governo. Isso não é inédito, isso acontecia, e em toda a região do Oriente Mediterrâneo. Não é uma novidade que isso acontecesse, sendo a figura do governo uma analogia da figura do pastor. Os homens tornavam-se a figura do rebanho, sobre quem o pastor exercia o seu domínio. Em todo o Oriente vasto, pré-cristão, podia-se perceber que o Deus deles, o Deus que cada nação cultuava, cada um tinha a sua forma de crer. Esse Deus era o pastor deles. Esse Deus se transformava o pastor dos homens que compunham aquela região. A relação pastoral é especificamente uma relação entre Deus e os homens, de forma que tal relação implique também na existência de um vínculo, um elo entre o soberano da terra e o soberano celestial, que nesse caso é Deus. O pastor é a imagem de Deus na terra. É um pastor, e o pastor, na verdade, ele seria o subalterno, o agente a quem o Deus celeste confia o seu rebanho, ou seria o pastor, o mordomo, o homem de confiança, o administrador, a quem Deus confia o seu rebanho, a fim de que no final do dia, ou no final de um tempo, ou de tempos, ele venha a dar conta, venha a prestar conta do seu rebanho, para que foi confiado a ele, para ele salvaguardar, desenvolver de forma intensa, no dia a dia, conforme a cultura que existia naquele lugar. Essa cultura do rebanho, ela foi muito intensa, é intensa no contexto de Israel, no contexto judaico,
no contexto das Sagradas Escrituras, a cultura hebraica. É nesta mesma cultura que reside uma particularidade em relação ao pastor rebanho. Como eu comentei lá na introdução, o pastor rebanho, o pastor do rebanho, o pastor rei, o pastor Davi, ele é o único que tem vínculo religioso em relação ao rei e ao rebanho. Antes de Davi e depois de Davi, não houve rei hebreu que possuísse o título de pastor. O único na história hebraica que tem os dois títulos foi Davi. O termo pastor, além da exceção, é reservado apenas para a figura do Deus celestial. É reservado para a figura de Jesus. Ele é o bom pastor. Ele se apresenta na Sagrada Escritura dizendo: eu sou o bom pastor. Aqueles que vêm a mim jamais terão fome ou terão sede. Então ele é o bom pastor. A designação de pastor referente ao rei somente era invocada caso a figura do soberano pudesse ser qualificada como um mau pastor. E quais os motivos para que essa figura de mau pastor fosse invocada em relação àquele que governa? O motivo é pela traição da missão que ele havia recebido. Quando esse indivíduo traía ou não cumpria a missão para a qual ele foi selecionado, ele era tratado de um mau pastor, um pastor negligente, um pastor que não estava à altura do seu nome, ou seja, não foi fiel ao rebanho que Deus deu a ele, seja pequeno, médio ou grande, ou imenso. Cada um tem o seu rebanho para cuidar. Então Deus dá o rebanho para que o rei se torne responsável por conduzir as ovelhas, ou o pastor se torne responsável para conduzir as ovelhas, dando os devidos cuidados para que a ovelha fique saudável, alimentada, protegida e tenha um local para descansar. E os maus pastores, não fazendo aquilo que era a sua missão, eles dispersavam o rebanho adoecia, o rebanho era consumido pelas feras, era atacado, porque o pastor negligente não estava ali para cuidar dele de dia e de noite. Então eles foram incapazes de levar o seu alimento, levá-los de volta à sua terra. Então foram negligentes, permitindo que houvesse a possibilidade de que se perdessem durante o caminho. E nessa analogia de ovelhas, estou falando, trazendo para o governo de homens. Quando o rei, o governante, ele é negligente na sua missão, ele cria possibilidade para que os homens se percam durante o caminho. Suas atribuições são diversas.
O pastor não era só para tocar as ovelhas, ele tinha as diversas funções. O governante não é só para uma determinada função. O governo exige uma gama, né, de pessoas, departamentos, enfim, todos que têm que ser geridos da melhor forma possível para que possa dar um bom resultado. Então, esse é o fundamento que nos revela a especialidade do poder pastoral que se desenvolveu no Oriente Antigo, ali na região do Mediterrâneo, em relação ao que se desenvolveu num outro contexto, o contexto helênico, a cultura helenista, né, berço da base dos gregos, né, berço da sabedoria dos gregos. Entre os gregos não existe a ideia de que Deus conduz os homens da mesma forma que o pastor conduz as ovelhas. Os gregos tinham uma outra ideia, totalmente diferente do Oriente. Era inadmissível para eles que Deus conduzisse as ovelhas. O Deus grego, o Deus para o grego seria um Deus territorial e que teria o seu lugar privilegiado, seja esse lugar dentro dos muros de uma cidade, lá num templo. Era um Deus intramuros. A concepção do Deus grego se difere radicalmente, absurdamente, do Deus hebraico, totalmente opostos. O Deus dos hebreus é aquele que caminha junto, que se desloca e que admite o erro, permite o erro, embora não justifique o erro. A sua presença se torna inefável quando o seu povo se desloca de um território para outro, de uma localidade para outra. Deus está junto, caminhando com ele. E o povo errava. O povo queria fazer muitas vezes a sua própria vontade, queria seguir um caminho alternativo, um caminho diferente, o que eles julgassem que seria mais perto, mais fácil do caminho que Deus tinha traçado, que Deus tinha. E dessa forma nós vemos o erro no povo. Mas aquele erro, o erro nunca afastou Deus. Deus nunca desistiu. Como a figura do bom pastor, ele nunca desistiu do seu povo. Ele alertava para o que estava acontecendo, ele alertava para as consequências do erro, mas ele não se afastava. Ele sempre, o pastor paciente, exercendo aquele pastorado. Um dia, um momento, eu não desistindo deles, eles voltam para mim. A Bíblia é permeada, né? As Escrituras Sagradas é permeada de situações em que o povo se afasta de Deus, se torna infiel e Deus permanece fiel, representando a figura: eu sou um bom pastor. O povo, as ovelhas podem ser obedientes ou desobedientes, fiéis ou infiéis. Eu nunca vou desistir delas, eu vou permanecer com elas. Então, a ação das ovelhas não muda
o conceito do pastor. A ovelha pode errar, mas o pastor tem que entender e permanecer na sua missão. E a missão do pastor não permite muitos erros, porque senão ele seria um mau pastor. O Deus hebraico, ele exerce sobre o que se chama multiplicidade em movimento. E, recorrendo novamente à Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 15, verso 13 e 17, nós vemos como exemplo a travessia do Mar Vermelho. Deus estava junto, mas o povo estava se movimentando. O povo tinha deixado o Egito e já estava caminhando no deserto e seguindo a direção para chegar numa outra terra. Esse é um povo sempre em movimento. Os anos passaram, os séculos passaram, milênios pode passar. O povo de Deus, o rebanho de Deus em todas as partes do mundo está sempre em movimento. Muda-se de uma cidade para outra, de um estado, de um país, muda para uma região muito remota. Ele está se movimentando, mas Deus continua o mesmo cuidado, exercendo o mesmo pastorado. Então, sempre vendo a forma de movimento, que, usando aqui como reflexão o livro do Êxodo na Bíblia Sagrada, dizendo que o povo atravessou o Mar Vermelho e cantou louvores da bondade do Deus que o libertou, que o guiou até aquela terra e estava conduzindo eles para uma terra que o Senhor havia prometido para eles. Assim, nós vemos que o poder do pastor é aquele que representa Deus na terra. O poder pastoral, desta forma, diz respeito ao ato de conduzir homens, o ato de conduzir um rebanho, o ato de conduzir, não de exercer força, mas é na liderança, é na condução, no guiar pelo bom caminho. Então, a referência do pastor que vemos lá no Salmo 23, que é o Salmo do pastor, lá é citado que o pastor, ele guia as ovelhas para lugares férteis. Ou seja, quando a ovelha vai para o deserto, ou está no deserto, ou acaba o alimento ali, aquele lugar se torna infértil. Então, tem o poder de guiar as suas ovelhas, o rebanho, chamar: vem, vamos sair daqui, deste lugar, e vamos caminhar, porque eu sei que ali na frente, pouco mais afastado, ali tem uma campina verde, com relvas férteis. Então, desta forma, o pastorado exerce esse poder de guiar de campinas inférteis para campinas férteis. E também ele tem o poder para conduzir o rebanho a uma boa pastagem e também de reuni-los no curral. O curral, entenda-se aqui, todo lugar onde se reúne pessoas, seja numa tenda, seja numa igreja, num templo, num salão, num cenáculo, embaixo de uma árvore, conduzindo. O poder para conduzir. Outra diferença aqui é marcante, e ela demonstra a singularidade do pastor, do poder pastoral. No Oriente,
é a função que emana do pastor ao conduzir ovelhas, no sentido de sempre estar fazendo bem para elas, de sempre buscar o melhor. O grego, o seu pensamento, também o pensamento romano e tantos outros, a questão do bem-fazejo, né, o fazer o bem, não é só mais uma instância de designação de poder. Para o pensamento grego, o pensamento romano, em relação ao exercício de poder que o pastor realiza sobre as ovelhas, contém outros componentes, além da característica do bem-fazer, como a onipotência do poder. Veja, tomou outro rumo. Para o grego, para o romano, esse de fazer o bem para as ovelhas tomou outro rumo, que é alcançar posição elevada, o poder sobre eles, ou seja, extrair riquezas, outros valores, né? Riquezas, glória, alcançar posições, capacidade de triunfos, escravizar inimigos, ou seja, fazer guerra, usando o seu poder da pastoral, de reunir o seu rebanho para fazer o bem, reúne o seu rebanho para guerrear contra outros rebanhos, para roubar, destruir, tudo em busca de poder, riqueza e tantas outras coisas, conquistar mais terras, expandir, né? Ali tudo que o seu território, né? Deixar o seu país maior. Foge do conceito do verdadeiro pastor. Desta forma, então, o que nós podemos entender dentro desse contexto, desse raciocínio que estamos tendo do período aí helenístico e do hebraico, que não o poder pastoral mediterrâneo anterior e posterior ao pastorado cristão é questão essencial do exercício da condição das ovelhas.